Eu vou aproveitar esse momento de Setembro Amarelo para contar um pedacinho da minha história e o respeito que eu tenho por esse mês que é tão importante para mim. Bom, para quem me conhece, já leu o livro da Coroa ao Cajado, já me viu falando sobre esse assunto, sobre a minha vida, sobre biografia, sabe que eu tive depressão, que foram 6 anos dessa doença e muitos males ela me gerou na época. Mas eu vou contar para vocês a história desde o começo, tá? Em 2002, tudo começou em 2002, eu estava casada e já tinha os meus 3 filhos biológicos. A gente estava preparando a festa de Bat Mitzvah da minha filha mais velha. E assim, foi quase um ano preparando aquela festa grande, maravilhosa, foi uma festa incrível, muito bonita, muita gente, então é quase comparado a um casamento. E a maioridade judaica, ela é considerada para menina aos 12 anos e para o menino aos 13, que é o Bar Mitzvah, vocês já devem ter escutado falar. E a minha filha estava completando 12 anos e a gente estava preparando essa festa para ela. Então, realmente foi muito desgaste físico, emocional, para fazer, né, toda aquela festa maravilhosa para ela. E correu tudo super bem, ela amou, foi um sucesso. E no dia seguinte da festa, eu acordei com sintomas de gripe, com o corpo moído, sabe? Assim, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. E eu comecei a fazer tratamento para gripe, né? Tomar antigripal, remédio para dor no corpo, enfim, achando que realmente era uma gripe. E isso daí perdurou durante aproximadamente uma semana e nada de melhorar o sintoma da gripe, até que eu comecei a desenvolver uma tosse muito forte, uma coisa assim absurda, muito bruta, e eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia falar, então eu tossia dormindo, eu tossia acordada, eu tossia comendo, eu tossia calada, eu tossia de todo jeito. E começou a se tornar uma coisa muito preocupante. Por quê? Porque médico nenhum descobria. E esse problema durou durante 3 meses. Eu passei 3 meses tossindo, eu já não aguentava mais, eu já não conseguia mais respirar, meus filhos já não dormiam, meu ex-marido também não dormia. E a situação começou a se tornar insustentável e já tinha procurado tudo que era tipo de médico, diversas especialidades e ninguém descobria. Já tinha feito tudo que era tipo de exame e ninguém descobriu que eu tinha. Infectologista, pneumologista, tudo, vários médicos diferentes da mesma especialidade e ninguém descobriu que eu tinha. Até que um dia eu caí num infectologista e ele me examinou e falou: realmente você não tem nada, o que você tem é depressão. O seu problema não é físico, o seu problema é emocional. Eu falei: eu não tenho depressão. Ele falou: não, você está assim com um quadro de depressão. Eu falei: desculpa, doutor, o que eu tenho é tosse, eu não tenho depressão. E tossindo, eu não conseguia falar nada, né? Eu só tossia, mas eu consegui me comunicar com ele. E ele falou: não, você está com depressão, vamos começar um tratamento com um antidepressivo que você vai melhorar. Foi ali que eu desencadeei a minha primeira crise de choro. Foi uma coisa assim absurda, monstruosa. Eu entrei no banheiro do consultório dele e eu desatei a chorar. Meu ex-marido estava junto e realmente ele prescreveu um antidepressivo. E eu saí de lá com todos os preconceitos. Eu falei: eu não sou louca, eu não sou maluca, eu não vou tomar remédio, eu não tô ficando louca, vocês não vão me colocar num manicômio, eu não sou maluca. E assim, com todos os preconceitos, com todas com toda a condição de negar a doença. E aí eu fui para casa e tive que começar sim a fazer o tratamento que ele tinha mandado a contragosto, mas como tudo que eu já tinha feito até então não adiantava nada, alguma coisa eu precisava experimentar de novo, né? E comecei a tomar o remédio que ele tinha me mandado, não esqueço do nome do remédio. E foi o que realmente começou a cessar a minha tosse. Uma semana depois ela começou a diminuir. Então eu comecei a perceber que alguma coisa tinha, alguma relação tinha, porque aquela sensação de sufocamento, aquele remédio começou a tirar, diminuir. E eu comecei a me sentir um pouco mais confortável com a vida depois que eu comecei a tomar aquele medicamento, até porque a tosse começou a ceder também. Muito bem, logo depois disso começaram a aparecer os ataques, as crises de pânico.
E eu não sabia o que era crise de pânico. Eu só tinha aquela sensação, endurecia aqui atrás, o batimento cardíaco acelerava, eu começava a entrar em pânico, porque eu começava a ter alucinações e começava a ver tudo caindo na minha frente, ou se destruindo, ou as pessoas se desmontando, ou o carro... Não, eram umas coisas horrorosas, alucinação mesmo, e aquela sensação de morte muito forte, e aquilo foi se tornando cada vez mais frequente, até que chegou ao ponto de eu ter 5, 6 crises de pânico por dia. Eu lembro que eu peguei um voo para o Rio de Janeiro no dia que a minha avó faleceu. Na ida, 45 minutos de voo, na ida eu tive 6 crises de pânico. E na volta, tudo dentro do avião, e na volta mais 4. Isso tudo num dia só, dentro de um voo. Então, a coisa estava muito forte, realmente estava muito forte. E como o remédio o antidepressivo tinha passado a minha tosse, então eu tive que realmente procurar um psiquiatra. E aí eu comecei a fazer o tratamento para depressão. E comecei com os meus remédios e comecei a entender o que é essa doença. Muito bem, para encurtar a história, foram 6 anos. 6 anos de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento. Eu experimentei todas as doenças emocionais que a depressão pode causar, pode gerar, pode trazer, todos os transtornos. Eu tive bipolaridade, ansiedade, insônia, síndrome do pânico, toque, 3 tentativas de suicídio. Foi assim uma coisa realmente brutal. Eu mudei de médico uns 4, 5 vezes. Eu tive bulimia, eu tive anorexia, eu já não aguentava mais e eu não queria mais viver. Por quê? Porque todos aqueles problemas emocionais eram tão fortes, tão fortes, tão fortes, que aquela dor que dava, um buraco que dava aqui no peito, eu sentia uma dor física, sendo que era uma dor na alma. E eu reclamava, eu tive muita enxaqueca, eu tinha muitas dores, eu batia com a minha cabeça na parede porque eu não queria mais sentir aquelas dores de cabeça. Eu tinha enxaquecas 25 horas por dia, 8 dias por semana. Então, foi um sofrimento muito grande, muito grande. E eu pedia para as pessoas que estavam no meu entorno, por favor, me levem para o hospital, cuidem de mim. E eu não tinha voz. Ninguém me ouvia, ninguém me levava a sério. O máximo que eu tinha era um remédio para as enxaquecas que não fazia efeito. Eu não tinha condições de dirigir para ir sozinha a um hospital. E eu passei com essas enxaquecas durante 2 anos. E foi assim, nossa, foram momentos assim muito difíceis. As pessoas me perguntavam depois, né, se eu tive depressão porque eu saí, larguei a carreira artística. E eu disse que não. Não, o motivo da minha depressão, na verdade, que depois eu consegui entender, mas eu só consegui entender quando eu saí dela, foi porque eu deixei de ser eu para ser quem meu ex-marido, a minha ex-sogra, as pessoas que estavam no meu entorno queriam que eu fosse. Então, eu criei em torno de mim uma outra Jaqueline que acabou inibindo, né, camuflando e anestesiando a minha essência. Eu deixei de ser quem eu era para ser quem os outros queriam que eu fosse, né? Criei uma outra pessoa no meu entorno, mas isso eu só descobri depois que eu saí da depressão e saí da depressão sozinha. Então, durante todo esse período de sofrimento, de angústia, de dores e de aprendizado, na época, hoje eu sei que foi aprendizado, porque na época era puro sofrimento, eu não tinha sentido para mim viver com todas aquelas dores. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui, o porquê que eu estava aqui para sentir tudo aquilo. Era muito sofrimento, era muita dor. E tudo aquilo ficou marcado na minha alma. Porque chegou um ponto que eu me olhava no espelho e eu já não sabia mais quem eu era. Eu já não me reconhecia mais. E isso durou de 2002 a 2008. Até que teve um dia, conversando com uma pessoa, com uma moça, ela falou para mim sobre as lições da vida, né? Que se eu não entendesse o que a vida estava querendo me mostrar, o que a vida estava querendo me dizer, que eu continuaria patinando, 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 até aprender tudo aquilo que eu precisava aprender com aquele movimento de dor e de sofrimento.
E aquilo dali para mim foi um tapa na cara. Foi, assim, um golpe, uma tesourada, foi uma, né, foi assim, realmente caiu a ficha. Naquele momento caiu a ficha. O que que eu tô fazendo comigo? O que que eu preciso aprender com essa dor e com esse movimento? E aí eu entendi que eu estava deixando de ser eu para ser quem os outros queriam que eu fosse. E foi aí que, naquele momento, eu passei por uma catarse, né? Foi assim, um chamado, um acordar para um novo tempo, para um novo entendimento. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou uma pessoa bacana. Eu não preciso me transformar para que o outro me aprove. Eu preciso me aprovar. E se eu me aprovo, só ficará ao meu lado quem me respeitar. Quem tiver afinidade com o que eu penso, com o que eu gosto, com o que eu faço, e quem não tem afinidade com isso não tem que estar ao meu lado, porque nem essa pessoa vai ser feliz e nem eu. Então eu comecei a fazer um movimento de retrocesso para resgatar aquela Jaqueline que eu era tantos e tantos anos antes, quando eu me casei. Porque foi lá atrás, eu fiquei casada durante 20 anos, foi 20 anos antes que todo esse processo, todo esse movimento começou. Então, quando eu saí da depressão em 2008, eu comecei a fazer uma autoanálise, né? O que que era importante para mim e o que que não era importante para mim. E comecei a tirar da minha frente aquilo que deixou de ser importante para mim. E só deixar aquilo que realmente vale a pena. E o meu casamento foi uma das coisas que eu deixei para trás. Por quê? Porque ele não valia a pena para mim. Ele não me levava para frente e eu estava mascarando uma situação, tentando acreditar que a felicidade estava ali, né? Depositada nas mãos de outra pessoa, depositada num relacionamento que eu acreditava que deveria ser perfeito e que tinha que ser daquela forma. E quando eu entendi que não era nada daquilo, eu falei, não, eu tenho que gostar de mim em primeiro lugar, me aceitar como eu sou. O resto vem para mim conforme a lei da atração, né? E foi assim que eu me desliguei do meu casamento, em 2009, e comecei a trabalhar em cima do meu livro da Coroa ao Cajado. Na verdade, eu passei 6 anos escrevendo o livro da Coroa ao Cajado, de 2008 a 2014. Em 2014 eu publiquei ele, porque muita coisa eu fui aprendendo e fui colocando ali. Então, foi como se fosse um filho também. E ali eu conto toda a minha história, desde o Miss Brasil, desde a minha infância, na verdade, né? Até quando eu saí da depressão. E as pessoas perguntavam pra mim, né? Nossa, mas você teve doente, você teve depressão, como assim? Mas por que você fala sobre isso? Existe sim um preconceito. Mas por que um preconceito com uma doença que é tão importante e que leva tanta gente a óbito? Hoje nós temos mais de 1 milhão de pessoas no mundo que cometem suicídio. Por quê? Levado à depressão. Hoje, a segunda causa de morte entre os jovens é o suicídio. Por quê? Doenças emocionais, a não aceitação ou o excesso de cobrança. E aí tem um monte de coisas que depois a gente, se for para conversar sobre isso, dá para desfiar aí um novelo de lã. Então, gente, eu precisei contar essa historinha para vocês entenderem que o Setembro Amarelo, para mim, é um mês muito importante, porque é um mês de prevenção ao combate ao suicídio. E por que a prevenção? Por que o combate ao suicídio? Porque o problema está lá atrás. O problema está nas escolhas. O problema está nas escolhas erradas que desencadeiam as doenças emocionais, que te levam à depressão, que te levam até a doenças físicas, como câncer, a gente já sabe, e te levam principalmente ao suicídio. A depressão é uma doença silenciosa. A depressão é uma doença perigosíssima. Hoje, ela mata muita gente. Por quê? Porque ninguém olha. Você olha para uma pessoa que está com depressão, você não sabe que ela está com depressão. Por quê? Porque não está na cara, está na alma. E aqui você não enxerga, aqui dentro você não enxerga. Só quem passa que sente. E os 6 anos que eu passei com depressão, as minhas amigas, as pessoas me olhavam, eu disfarçava muito bem. Ninguém sabia que eu estava passando mal. Ninguém sabia que eu estava com aquela doença. Até mesmo a família nem me levava a sério, né? Por conta do preconceito. Então, hoje, sabendo que o Setembro Amarelo é um mês que foi
escolhido pela Organização Mundial de Saúde tem uma história, sim, o porquê setembro. Quem quiser procura no Google, vai ficar mais fácil, que eu não vou precisar gastar o tempo aqui com isso. Foi por causa de um rapaz. O setembro amarelo, o amarelo por quê? Sinal de alerta. Alerta, vamos olhar para o nosso próximo, vamos estender a mão, vamos dar um abraço, vamos escutar o que o nosso próximo tem para dizer. Porque às vezes a pessoa que está do seu lado, ela está sofrendo com doença emocional, ela está precisando falar, mas ela não tem com quem falar, porque até a própria família desacredita nesse processo. Então, tudo isso eu contei para vocês entenderem o quanto é importante esse mês para mim, porque é dar voz, sim, às pessoas que precisam ser ouvidas, tá? Tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que 24 horas fica ligado, atendendo as pessoas que precisam falar. Depois que eu escrevi Da Coroa ao Cajado, eu escrevi o livro Eternamente Miss, que fala sobre o empoderamento da mulher, como de dentro para fora, ensina essa mulher a se vestir, a se olhar no espelho e se gostar, para fazer um movimento diferente na vida, para que ela possa enfrentar a vida com mais força, com mais garra, empoderada. E depois eu acabei não satisfeita, acabei montando, criei uma palestra que se chama Ser ou Não Ser Feliz, Escolha Sua, que eu também falo sobre as escolhas, sobre o poder das nossas escolhas, sobre o poder que a gente tem nas nossas mãos de escolher o que é melhor pra gente, não o que o outro acha que é melhor pra gente. Então é isso, gente. Setembro Amarelo é isso pra mim, entendeu? É o meu momento, é o momento em que eu resgato toda uma história, é o momento em que eu me lembro de tudo que eu passei, não com dor, não com sofrimento, mas com alegria de poder estar aqui agora, sã e salma, firme e consciente para ajudar quem precisa, tá bom? Eu te peço, valorize a vida, valorize a sua vida e valorize a vida de quem está ao seu lado. Dê os ouvidos para quem quiser falar, estenda a sua mão para quem precisar sair do lugar, tá bom? Feliz Setembro Amarelo.